Olá, Giro Ambiental tá muito legal hoje, gente. Sabe por quê? Porque a gente ama falar de conservação ambiental, mas hoje eu e você vamos conhecer um pouquinho mais dos bastidores de quem trabalha com isso. Já parou para pensar? Você tem ideia do que enfrenta um biólogo para conseguir fazer um trabalho no meio da mata fechada? Aliás, você tem ideia do que faz um biólogo? Saberia descrever? Agora, e se esse biólogo for também fotógrafo e fizer um trabalho duplo de conservação e de muito perrengue para fazer fotos incríveis? Estou falando de uma pessoa real, estou falando de pessoas como Vitor Fávaro Augusto, nosso convidado de hoje do Giro Ambiental, que é biólogo especialista em manejo e conservação de fauna silvestre e fotógrafo. Vitor, seja bem-vindo, já estou vendo que vai ser uma edição cheia de histórias para contar, né? Mas sim, com certeza. Boa tarde, pessoal. Vitor, você não é um biólogo qualquer, né? Isso que é muito importante deixar claro aqui para o nosso público. Você é um biólogo herpetólogo, é isso mesmo? O que faz um biólogo herpetólogo? Isso, além de biólogo, eu sou especialista em manejo e conservação de fauna e herpetólogo. O herpetólogo é o biólogo especialista em répteis e anfíbios. No caso, eu sou especialista no estudo desse grupo de fauna, então eu trabalho especificamente com répteis e anfíbios no geral. É por isso que você tem um cenário aí atrás de você, né? Esse Sim, sapão aí, no caso, é uma foto sua que você mesmo fez? sim, aqui dá para ver. Esse aqui é o sapo martelo, foi fotografado inclusive aqui em casa. É um anfíbio bem comum no Brasil todo, é bem comum encontrar ele em várias partes do Brasil. E é uma das espécies que eu tenho maior carinho, por questões de infância, por questões de contato. E eu decidi guardar essa foto comigo. Essa foto também foi tirada por mim. Então, tem um apelo emocional junto. Que legal. Agora me conta um pouco dessa junção, Vitor. Como é que surgiu a biologia na sua vida? O que é que você faz hoje na prática? E como é que você juntou isso com a fotografia? Como é que a fotografia surgiu na sua carreira profissional? Bom, eu vou começar então um pouco lá bem do início, tá? Porque eu sempre morei em chácara, sempre tive contato com animais, sempre tive contato com a mata, né? Com a vegetação, com o meio ambiente. Então eu sempre achei que eu teria que fazer a faculdade de alguma coisa que tivesse ligação com o meio ambiente. Não imaginava que a biologia fosse me atrair tanto quanto me atraiu. E foi interessante que logo que eu comecei a faculdade, eu já tinha decidido, a partir de algumas aulas práticas que eu tive, inclusive, que eu trabalharia com répteis e anfíbios. E também no início da faculdade foi que eu tive os primeiros contatos com fotografia, porque a gente sempre ia para viagem, sempre ia conhecer as matas nas regiões aqui próximas, e eu sempre ia tirando foto de um bicho, tirando foto de uma paisagem, e eu fui alinhando isso à minha profissão, porque hoje eu utilizo a fotografia como ferramenta de trabalho também, não só de forma artística. Inclusive, a gente está vendo ali no cantinho da tela do Vitor, a máquina dele está ali a postos, né? Porque daqui a Sim, pouquinho tem uma surpresa, a gente vai mostrar por que ele já fica com a câmera a postos, porque tem sempre alguma coisa para fotografar aí, né, sim, Vitor? Que legal. exatamente. Agora, a gente vê a foto pronta, né? O sapo, para Sim. quem assiste o documentário, a gente vê aquelas imagens incríveis, aquela lente, aquele zoom, mas não faz ideia do que enfrenta a pessoa que teve que ficar lá para fazer essa foto. Quero que você me conte qual que é o desafio de ser um fotógrafo, sendo biólogo, no que você já se meteu aí para fazer essas fotos incríveis que você tem? A fotografia de natureza ela é muito diferente da fotografia que a gente está habituado a tirar fotografia de pessoas, por exemplo. As pessoas a gente consegue cuidar de questões de movimentos, poses e tudo mais. Quando a gente está tratando de fotografia de natureza, a gente depende exclusivamente do comportamento dos bichos. Então, aí que vem sempre as histórias para contar, né? Cada foto, cada fotografia minha sempre tem alguma coisa, porque eu esperei horas para conseguir fotografar um sapo, ou esperei dias para conseguir a foto perfeita, ou eu passei perrengues de ter que passar por barreiras, atravessar rio, e de tudo, pode acontecer de tudo na natureza, inclusive não conseguir a foto.
Eu já fui várias vezes para dentro da mata esperando conseguir as fotografias certas e não conseguia, porque isso depende exclusivamente dos animais, da fauna, da flora. Então é sempre uma coisa muito diferente, cada dia, cada hora, cada bicho, sempre tem uma história por trás. Qual foi a foto mais difícil que você já tirou ou que te exigiu mais horas ou mais complexidade? Tem uma foto que eu, inclusive, mandei para vocês, que era de uma das espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil, que isso demanda não só a gente se deslocar até esses locais que são de difícil acesso, porque ele vive numa ilha, num arquipélago, então ela, além de tudo, ela precisa de autorizações, precisam de projetos de pesquisa para se destinar até lá, e o interessante é que animais desse nível de complexidade, no sentido de conservação, demandam cuidados. Você não pode pegar um bicho, o ideal é não ficar manejando. Então, vai totalmente do ambiente. Eu poderia ter ido lá com poucos dias e nem ter conseguido a foto. Então, acho que uma das fotos mais difíceis foi essa, nesse sentido de tratar de uma espécie extremamente ameaçada de extinção, em que eu poderia ou não encontrá-la e poderia ou não fotografá-la. E você fotografa animais minúsculos também, né, Vitor? O que eu acredito que Sim. aumente ainda mais a complexidade na hora que você vai lá fazer a sua fotografia. Qual que foi o menor animal que você já conseguiu registrar até hoje? Eu já fotografei alguns menores animais. Porque eu, por exemplo, eu fotografei um dos menores lagartos do mundo, um dos menores lagartos do Brasil, inclusive. Aqui no Brasil, a gente tem não só o menor lagarto, como o menor anfíbio. Eu não fotografei eles, porque eles são espécies ainda mais difíceis de serem encontradas, mas fotografei animais pequenos quase lá. Por exemplo, o menor lagarto que eu já fotografei tinha cerca de 3 centímetros menos, junto com a cauda, contando a cauda, caberia dentro de uma moeda. E o menor anfíbio, um dos menores anfíbios do Brasil, que inclusive é residente aqui na Serra do Japi, ele mora aqui também, uma das espécies que a gente encontra aqui no local, que também, em tamanho adulto, tem menos de 1,5 cm, cabe também dentro de uma moeda. Então, além da complexidade de encontrar animais que já são pequenos, esses ainda têm particularidades, né? Eles são muito pequenos, você tem que ter um olho muito treinado para encontrar, tem que ir no local certo, ele tem uma área de vida muito pequena, vivem só naqueles lugares, então tem várias também estratégias para fotografar um animal desse. E qual foi o máximo de horas que você já ficou no meio do mato ou esperando um animal fazer um movimento ou aparecer para fazer a sua foto? O dia todo. Eu acho que, na verdade, em tempo assim de ir para o mato, eu já fui algumas vezes e não consegui foto, por exemplo, né? Mas para conseguir, eu já fiquei horas, fiquei manhã inteira, tarde inteira, noite inteira. Vai muito do objetivo que eu quero. Eu sempre faço um planejamento, a gente sempre faz um planejamento para fotografar em determinados locais, porque a gente já conhece um pouco da onde tem esses animais que a gente procura. Eu, por estudar répteis e anfíbios, também tenho uma vantagem nisso, de entender um pouco do comportamento dos animais, e isso facilita na hora de fotografar, porque eu sei onde encontrá-los, né? Isso é muito bom. Mas mesmo assim, por exemplo, num dia frio, mesmo tendo os animais naquele local, eu poderia não ter encontrado. Mas já fiquei horas, já fiquei noites inteiras, esperando o momento certo para tirar uma foto. O dia todo, às vezes eu já fui para a mata esperando fotografar o nascer do sol e não consegui porque foi um dia que nublou. Então você fica o dia todo esperando aquele momento e quando chega, infelizmente, tem algumas surpresas, né? Mas é isso que me faz gostar muito da fotografia de natureza. É que é imprevisível, depende dela própria. E a natureza é um ser vivo, tem vida própria, né, a gente fala, porque cada um tem suas características. É um sistema muito complexo e é muito gostoso de saber disso, né?
Com certeza, e a gente está adorando saber disso também. Agora, uma pausa, Vitor, para a gente contextualizar o nosso telespectador. O Vitor mencionou Serra do Japi, ele falou aqui na Serra do Japi. Por quê? Porque Vitor mora em Jundiaí, uma cidade que fica bem pertinho da gente aqui em Campinas. E ele mora bem pertinho dessa Serra do Japi, que para quem não conhece, ó, não está perdoada em não conhecer a Serra do Japi. É um raro remanescente de Mata Atlântica do interior do estado de São Paulo, detentora de 7% de remanescentes da formação original do bioma Mata Atlântica do Brasil. E é uma área, olha só, para quem não sabe também, que pega uma parte de Jundiaí e também de outros 3 municípios ali da região: Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar. E do total da área da Serra do Japi, 191,7 quilômetros foram tombados pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico do estado de São Paulo. E apesar de ser uma região muito ameaçada pelas queimadas, pela degradação, pela estiagem, né, ainda mais esse período mais seco do ano, é um privilégio respirar aquele ar puro e para quem mora ali pertinho. Então, Vitor, eu vou te fazer um convite para você mostrar para a gente, matar a gente de inveja, mostrar um pouco da sua casa, que você tem aí uma natureza, né, coladinha com você. Pode ir levando o seu celular e fazendo um tour enquanto vai contando para a gente tentar, um pouquinho da sua rotina. Tá, eu moro numa chácara aqui no município de Jundiaí, relativamente próximo à Serra do Japi, mas toda cidade ela tem influência desse remanescente de mata, né? Então a gente sabe que todo o clima, todas essas coisas, elas são totalmente ligadas a isso. E eu moro numa chácara com bastante vegetação, com bastante bicho aqui próximo, né? É um remanescente que acaba sendo no meio da cidade, então acaba sendo tão próximo da cidade que fica tudo muito próximo de mim e acaba sendo um refúgio para a vida selvagem, porque aqui tem muita fruta, muita vegetação, fica muito próximo da Serra do Japi. Então isso ajuda muito com que os animais venham até mim. E até por isso que eu ando sempre com a câmera muito próxima de mim, porque a qualquer momento tem alguma coisa para fotografar. Que gostoso, isso é um privilégio, ainda mais em épocas modernas, né? A gente está tão acostumado com barulho de moto, de ônibus, a gente nem sabe mais que cheiro tem, né? Uma floresta, quando vai, fala, nossa, que bom, né? Você pode ficar aí mesmo, Vitor, continuar a nossa entrevista, só para a gente ficar com ainda mais inveja, que a gente está aqui dentro do estúdio, a gente adoraria estar aí fazendo um tour no seu quintal também. Fala uma coisa pra gente, Vitor. Você usa a sua formação, né, em biologia, a sua experiência, né, que você tem com essa conservação, para trabalhar também como consultor ambiental. Como é que funciona esse trabalho? Sim. Bom, eu sou biólogo, consultor ambiental, então eu presto serviço para empresas especializadas no manejo e conservação de fauna, tá? Então, principalmente com estudos de répteis e anfíbios, tá? Então, eu vou até eu sou contratado por uma empresa ou por algum órgão ambiental que necessita fazer estudos de impacto, estudos de conservação da fauna, né? E eu trabalho fazendo levantamento e monitoramento de espécies de répteis e de anfíbios nesses lugares. Que isso tudo faz parte de medidas de mitigação e medidas de estudo desse impacto que poderia ser causado por um empreendimento ou não. Esse é só um exemplo, tá? Porque eu também trabalho com conservação, projetos de conservação, projetos de pesquisa, projetos de levantamento e monitoramento no geral, mas sempre focado em répteis e anfíbios. Como é que esses répteis e anfíbios e outros animais também, né, dos quais você tem conhecimento, têm sentido, Vitor, esse desenvolvimento urbano, essa transformação das cidades, a mão do homem, que muitas vezes não vem para ajudar, vem para destruir? Como é que esses animais têm sentido? Eles estão ameaçados de extinção? Eles mudaram o habitat natural para outro local, para fugir desses locais degradados? O que você tem percebido? Bom, uma das partes com que eu trabalho, eu fiz inclusive uma pesquisa que leva em consideração o impacto do crescimento demográfico da cidade e dos grandes centros no grupo que eu estudo dos répteis e anfíbios aqui na Serra do Japi. Então, o que se baseia o estudo? É exatamente identificar na natureza os aspectos naturais desses animais,
e quais impactos eles sofreriam se as cidades tomassem conta desses ambientes, tá? A gente sabe que o impacto ele é existente, está cada vez mais próximo dos animais e da mata. A Serra do Japi está cada vez mais circulada por cidades. Então, o meu papel foi estudar exatamente esses possíveis impactos na fauna, né, no grupo de répteis e anfíbios. O que a gente tem percebido é que, infelizmente, esses impactos podem ser irreversíveis se for muito grande, né? Se esse impacto for muito considerado. Hoje a gente sabe que tem várias atividades que podem ser executadas nesses ambientes sem um impacto tão grande e que a fauna, principalmente, ela responde a esse tipo de impacto e estudando esses animais, a presença e a ausência deles, a gente consegue entender o tipo de impacto que está acontecendo nesses lugares. E o que eu tenho percebido é que, infelizmente, esses impactos estão acontecendo com muita demanda, com muita frequência, e que todas essas ferramentas de estudo estão cada vez mais auxiliando em que as atividades sejam menos impactantes. Mas, enquanto não se tiver uma consciência geral da população e dos órgãos competentes, esses impactos vão ser sentidos. Sim, isso nos lembra também, né, Vitor, da importância da valorização da ciência, porque esse trabalho de conservação, de análise de impacto, só existe porque tem pessoas como você, tem muitos outros, né, que o Vitor hoje está representando, né, essa comunidade científica, a comunidade da biologia, tem trabalhado exaustivamente para que as pessoas entendam essa harmonia entre cidades, natureza e entendam que é preciso, sim, ter uma consciência ambiental. Isso é um desafio hoje, né, em momentos como que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo. Sim. A gente faz parte de um grupo em que a gente tem mais contato com esse tipo de impacto, né? Mas a gente pode atuar, o biólogo ele pode atuar em diferentes frentes. Eu, por exemplo, trabalho com monitoramento e levantamento dos répteis e anfíbios, mas os biólogos podem trabalhar com vegetação, podem trabalhar com sistemas marinhos, podem trabalhar em laboratórios. Hoje, por exemplo, a gente vê que os biólogos trabalham também no combate ao coronavírus. Então, a gente tem que entender o papel da ciência em todos os aspectos da sociedade, que a gente só tem a oferecer coisas positivas com o avanço da ciência e com o avanço dos estudos. Vitor, você que é um homem cheio de histórias para contar, cheio de fotos, deve ter um acervo aí cheio de imagens bonitas, né? Que, aliás, depois a gente pode divulgar aonde as pessoas podem ter acesso a essas imagens. Uma das minhas últimas perguntas tem alguma experiência, alguma aventura que você ainda não viveu, que você gostaria, e algum animal que, por algum motivo, você ainda não conseguiu fotografar e que é seu sonho que entre essa foto no seu acervo? Sempre tem. A última grande expedição que eu fiz foi na Amazônia, né? E eu pretendo e quero voltar, retornar lá, porque lá é um dos locais onde eu consegui a maior vivência na minha carreira, tanto com encontro de espécies, quanto com fotografia, com vivência dos ribeirinhos, de experiências, de perrengues. Também tem muito perrengue lá, né? E eu gostaria de conhecer os outros biomas do Brasil, que a gente ainda tem Pantanal, Caatinga, Pampa, porque eu já conheço Mata Atlântica, já conheço Cerrado, já conheço Amazônia. Então eu acabo viajando o Brasil todo, executando esses trabalhos de monitoramento. Então eu já conheço também bichos do Brasil todo. E em consideração a espécies, existem centenas de espécies que eu ainda quero fotografar, milhares eu diria até. Porque a gente vê em cada bioma uma característica peculiar, especial, um animal que só existe lá. Por exemplo, quando eu fotografei uma das espécies mais ameaçadas de anfíbios que eu comentei, essa espécie ela é endêmica daquela ilha, ela só existe nas bromélias daquela ilha. Então, existem espécies hoje que vivem só nesses locais muito específicos. Por exemplo, Jundiaí tem uma espécie que só existe aqui. Na Amazônia existem espécies que só existem lá. Então eu quero fotografar o maior número de coisas possíveis ainda na minha vida. Então tem muito bicho, tem muita paisagem, tem muita coisa para fotografar e muito perrengue para viver.
Que legal, Vitor. E para quem quiser acompanhar um pouco das suas fotos, ver um pouquinho do resultado dessas imagens, tem algum local que as pessoas podem ver esses cliques? Eu tenho o meu site, que eu posso deixar para vocês colocarem um link, é victorfaugusto.wixsite.com/Victor Fávaro Augusto. Eu posso deixar para vocês, porque eu posso até ter me enganado em alguma coisa. Ultimamente eu não estou usando redes sociais, tá? Mas volta e meia eu pretendo fazer ainda exposições, igual eu fiz anteriormente aqui na cidade de Jundiaí, porque sempre tem coisas para mostrar, paisagens, bichos e perrengues e histórias para contar. Que legal. Vitor, obrigada pela sua entrevista. A gente passaria o dia inteiro ouvindo as suas histórias aqui, mas infelizmente nós temos tempo aqui na nossa grade de programação. Mas foi muito legal, parabéns pelo seu trabalho e continue fotografando, que a gente quer ver e quer ouvir histórias de mico e perrengue aqui também, hein? Com certeza. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouco mais do meu trabalho. Eu sei que o tempo é curto e tem muita coisa para a gente conversar, mas espero que vocês tenham gostado e que se vocês entrarem em contato comigo também, se vocês quiserem, meu e-mail é victorf.augusto@gmail.com e lá eu posso conversar mais com as pessoas, contar mais histórias e vocês podem vivenciar mais coisas. Legal, obrigada, Vitor. E para você aí de casa, ó, você que mora em um local como o Vitor, mora num jardim, mora numa chácara, ou esteve em um local assim, quer mandar foto, quer mandar um vídeo pra gente? Envia pelas nossas redes sociais, quem sabe a gente não exibe aqui na nossa tela do Giro Ambiental. É isso por hoje, eu aqui no estúdio, Vitor lá da casa dele, na Serra do Japi. Desejamos a você uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.